E aí, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui para gravar. Às vezes todo mundo fica me perguntando na sala de aula, né? Quando é, professor? Eu peguei as perguntas num dia e no dia seguinte já tem gente me perguntando sobre quando eu vou gravar as respostas, tá? Pedir desculpa porque eu tô aqui na bagunça do meu quarto, tem livro aqui em cima da mesa e tudo, mas é melhor fazer assim do que não fazer, não é isso? Vamos começar logo, porque eu sei que esse vídeo vai ficar longo. O que aconteceu foi que eu acabei misturando na minha mochila os papéis de várias salas. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de pergunta que eu recebo, isso é só de uma das turmas. Só que misturou tudo na minha mochila, então eu não tenho ideia de quem é quem. Eu prometo que das próximas vezes eu vou levar um envelopinho para a gente pegar as perguntas somente separadas sala por sala. Primeiro eu vou começar pela turminha que me mandou menos pergunta, tá? Pessoal, que eu acho, isso aqui eu tenho certeza de onde é, que eu mandei fazer pergunta por grupos. Foi o pessoal do nono ano do CBV da Jaqueira. Vamos lá. Eu acho que esse é de lá também, não sei se misturou. Ó, se 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3, por que o que eu sinto por ela não é o mesmo? Acho que ele quis dizer assim, né? Porque o que eu sinto por ela, ela também não sente por mim. 3 vezes 4, 4 vezes 3, eu gosto dela, ela não gosta de mim. Ó, nem sempre a gente pode obrigar a pessoa a gostar da gente, mas a gente pode fazer algumas coisas que influenciam nisso, né? A primeira coisa para fazer alguém gostar de você é você gostar de você mesmo. Aprenda isso, certo? Goste de você mesmo. Ame você como você é, que alguém pode começar a gostar de você. Mas se você mesmo não gosta de você, não tem como outra pessoa gostar. Próxima pergunta, rapidinho. Se o Sol acabasse agora, em média, quanto tempo as pessoas levariam para morrer? Que pergunta trágica. Já pensou se o Sol acabasse? Eu acho que essa até me fizeram na sala de aula mesmo. Se o Sol acabasse, eu até dei uma pesquisada porque tem a ver com o pessoal de biologia também. Primeira coisa que fica na cara é que as plantas vivem de fotossíntese, tá? Então ia acontecer meio uma cadeia de coisas assim. Primeiro a gente ia acabar nossa luz natural, que a gente tem todos os dias, pela manhã a gente tem luz. Então ia acabar a luz natural e ia acabar o calor que o sol gera. A Terra ia ficar muito fria. Se a gente conseguisse gerar energia para gerar calor para a gente, tá? E luz na eletricidade que a gente está usando, que tem aqui um pisca-pisca gerando luz, é, a gente viveria até vários anos na Terra, só que não ia ser muito tempo. Por quê? Porque acabava as plantas que vivem de fotossíntese, em seguida acabaria os animais herbívoros que vivem de comer as plantas porque elas acabaram, e depois os animais carnívoros que caçavam os animais herbívoros, enfim, a gente seria uma cadeia de eventos desastrosa e os seres humanos estariam extintos, os seres humanos. Próxima pergunta. Professor Lucas, nono ano Jaqueira, tá vendo? O que é cosmo? Acho que tem duas perguntas. O que é cosmo? A primeira. Cosmos é uma palavra, cosmo, que representa o universo, tá? O significado dela é de origem grega e quer dizer algo ordenado e padronizado, tá? É alguma coisa que a gente pode prever que existe um padrão para as coisas. A gente sabe que de 10 horas da manhã vai estar claro e de 10 horas da noite vai estar escuro. Isso é um padrão, tá? E tem ordem, as coisas acontecem em ordem, tudo está em equilíbrio. Você tem aí os planetas girando em torno do Sol, a Lua girando em torno da Terra. Esse equilíbrio aí é o que significa a palavra cosmo e por isso ela se refere ao universo. Por que não conseguimos ver alguns planetas? A gente consegue ver aquilo que tem luz suficiente. Então, se está muito longe da gente, parece muito pequenininho para os olhos, a luz não chega aqui suficiente, então a gente não consegue ver a olho nu. Com telescópios muito potentes, a gente consegue detectar a luz que vem de muitos planetas, planetas até de outras galáxias, a gente consegue saber bastante coisa sobre eles. Inclusive desperta aquela coisa de, eita, é um planeta parecido com a Terra, será que tem gente morando lá? Ou será que dá pra gente ir para lá? Próxima pergunta. É, existe possibilidade da vida em outro planeta? Olha,
do sistema solar, do nosso sistema solar não, a gente conhece muito bem os planetas que compõem o nosso sistema solar, não existe possibilidade de vida, pelo menos até onde se detectou, e se houver, vão detectar uma bactéria em algum lugar. Mas eu não gosto muito de debater, porque para mim não vai fazer diferença. Se existir vida no nosso sistema solar, não existe. Mas se existir em outra galáxia, em outro planeta de outra galáxia, a gente nunca vai chegar lá, porque é tudo muito longe. Nem eles vão chegar na gente. Próxima pergunta: por que nós temos pelos? Interessante essa pergunta. Vê, a função dos pelos tem algumas coisas aí em termos de evolução. Por que o nosso corpo desenvolveu pelos? Primeira coisa, eu inclusive sou muito peludo, tenho um braço peludo, tenho um peito peludo. Por que a gente é peludo? Primeiro, e aí eu levo um pouco de desvantagem nisso, se eu moro em Recife, então aqui é muito calor, os pelos me deixam com mais calor. Ou seja, os pelos foram feitos para manter a gente quente, né? Assim, a gente evoluiu quem vivia em locais frios para ser esquentado pelos pelos. E tem outras funções interessantes. Por exemplo, os pelos do nariz são feitos para filtrar impurezas do ar que você respira. Os pelos da sobrancelha, muita gente diz que é para proteger do suor. Vê que interessante. O suor que pudesse cair nos seus olhos fica retido nas suas sobrancelhas, e também para a finalidade das expressões. Quando alguém faz assim, que está com raiva, né? A sobrancelha ajuda muito, não é só a testa. Se eu arrancasse minha sobrancelha e fizesse a mesma coisa, não daria o mesmo efeito, tá? Então, nossas expressões, por exemplo, na sobrancelha, nossa saúde por causa do espelho do nariz, e nosso calor, né? Por causa da nossa temperatura, por causa dos pelos que são espalhados por todo o corpo. Boa pergunta. Vamos para a próxima. Estou indo bem rápido para a gente não ter um vídeo tão longo. Mesmo assim, acho que vai ficar longo. Lucas, tem como morrer queimado tomando banho? Exemplo, minha casa está pegando fogo e como reação eu corro para o chuveiro para me proteger. Tem como, tá? Dependendo do incêndio, nenhuma quantidade de água de chuveiro vai ser suficiente para apagar um incêndio. Não faça isso. Se sua casa estiver pegando fogo, corra por um caminho seguro, tá? Aprenda a usar um extintor de incêndio, é um equipamento importante de segurança. Procure um adulto, socorro, grite por alguém que seja adulto, que esteja perto de você. Socorro pai, socorro mãe, socorro tio, para tentar lhe tirar dali, corra por onde puder, ou aprender a usar um extintor é muito importante, que às vezes é quem livra a gente do incêndio. Próxima pergunta. Porque o petróleo é preto? Interessante, a cor das coisas depende de como elas reagem com a luz. Então, o petróleo é preto, tá? Ele tem componentes nele lá, a gente consegue, por exemplo, quando a gente esquenta muito o petróleo, separar vários componentes dele. E o primeiro, por exemplo, é um gás, que sai lá em cima, é o metano, não tem cor, não tem cheiro, não tem nada, tá? Depois você tem alguns componentes que são a gasolina, por exemplo, o gás de cozinha também, ainda gasoso, a gasolina. Então você tem aí pedaços que compõem o petróleo que não são pretos, mas depois de um certo quantidade aí de carbono, que é o principal elemento que compõe o petróleo, você vai começar a ter compostos pretos. Um exemplo é um carbono é gasoso, 2, 3, 4, aí 7, 8, 9, 10 é líquido. Quando eu chego nos sólidos, você tem um hidrocarboneto que a gente chama de 30 carbonos, ele já é preto, é o que compõe o piche, tá? O asfalto que faz as estradas e as ruas, as avenidas das cidades. Boa pergunta. O petróleo é preto, tudo que é preto é porque absorve a luz, não reflete. Então minha camisa aqui não está refletindo a luz que está batendo em mim daqui, ela está absorvendo, por isso que ela é preta, tá certo? Então o petróleo tem essa propriedade de absorver luz, Mais perguntas? Rapidinho. Sobre a tabela periódica, esse ano vamos aprender todas as letras? Vamos sim, todas as siglas dos elementos. Quem está no nono ano comigo vai aprender todas. Próxima. Já respondi essa dos pelos, porque nós temos pelos. Como os astrônomos descobrem qual é o material de dentro dos planetas? Como tem aqui no sistema solar, que eles sabem do que é feito um planeta. Pergunta muito boa de Kaique aqui, meu aluno. No ano tem gente que assina a pergunta, né? Valeu, Kaique. Vê, eu até já tinha visto a pergunta de Kaique antes
e quando ele me entregou, e eu já deixei umas coisas abertas aqui no meu computador, vou mostrar a tela para vocês. Ó, quando a gente manda a luz, um raio de luz por dentro de um prisma, tá? Prisma é uma pecinha de vidro como essa aqui, ó, tá? A luz branca, ela é composta de 7 cores, tá? Vermelho, laranja, que eu chamo de alaranjado para os meus alunos, amarelo, verde, azul, aí anil é essa cor aqui entre azul e roxo, e o violeta, né? O roxo, violeta. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O interessante é o seguinte, ó, eu acho até que isso é uma foto real. Olha que interessante. Um raio de luz se transformando em 7 raios de luz. Só que quando certos planetas, tá, são feitos de certas composições, eles não mandam todas essas cores aí na luz branca deles, tá? A luz deles é feita só de alguns pedacinhos dessas cores. E aí o que é que acontece? Quando eu boto um prisma, como esse aqui, um pedacinho de vidro, na frente de um telescópio, eu estou aqui com meu telescópio e botei um prisma na frente do telescópio, o que é que acontece? A luz que está vindo daquele planeta se divide para poder entrar no telescópio e aí a gente consegue enxergar mais ou menos isso aqui, ó, que a gente chama de espectro de emissão. A gente devia, né, se fosse um arco-íris, todas as cores aqui, aparecer desse jeito, as cores que a gente falou ali, tá? Mas como o planeta só emite algumas cores, quando a gente divide a luz que está vindo dele, a gente vê uma coisa exatamente assim. Em alguns locais a gente vê preto, ou seja, ele não emite aquela luz, e em outros locais a gente vê a corzinha da luz que ele emite. De acordo com essas barrinhas, onde elas estão localizadas, às vezes você vai ter uma cor, às vezes vai ter outra, às vezes vai ter mais para cá, mais para lá, a gente sabe a composição daquele planeta. Excelente pergunta, vamos seguir. Aqui tem várias perguntas que eu nunca vi, então vai ser surpresa. Deixa eu voltar aqui para somente eu. Pum. Beleza. Pergunta. Por que a química se chama química? Interessante essa pergunta, hein? Aí tem uma pergunta para xingar um amiguinho aqui. Por que fulano é tão leso? Não vale, tá? A palavra química, como sempre, a gente pode buscar, né, a origem antiga da palavra, né? E a origem antiga das coisas se chama etimologia, tá? A palavra química tem origem também na ciência que gerou ela, que é a alquimia. A alquimia, tá? A alquimia foi a ciência que gerou a química, que se chamava de alquimistas, tá? Que eram uma espécie de feiticeiros, tá? Então, da alquimia se gerou a química, é parecido, tá? E tem também uma palavra grega, tá? Que dizem que surgiu dessa outra palavra chamada quima. Quima significa fundir metais ou moldar metais. Então existem essas duas teorias aí que veio da alquimia, tá? Ou da palavra grega quima. E tem, ó, ainda uma palavra, eu estou acabando de pesquisar aqui, tem uma palavra chamada quemeia, que é de origem egípcia. E aí, de onde foi que veio a química, o nome, né, da Grécia ou do Egito? Vamos embora. Boa pergunta. Próxima pergunta. Como que o pessoal criou as siglas da tabela periódica? As siglas da tabela periódica são uma ou duas letras, tá? Que representam o elemento químico, e às vezes tem a ver com um lugar que ele foi descoberto, aí tem um nome e aí cria a sigla. Às vezes tem lugar com alguém que é homenageado com o nome de algum elemento, por exemplo, Mendeleev. Mendeleev foi um cara importante na criação da tabela periódica, então tem um elemento chamado Mendeleev. E tem outro, ó. Foi uma menina que mandou essa pergunta. Porque tem dizendo assim: por que o boyzinho que eu gosto não gosta de mim? Aí já respondemos no início do vídeo, né? Goste de você primeiro, goste muito de você, e você vai começar a chamar a atenção das pessoas. Não fique atrás da pessoa que não lhe dá atenção, que não lhe dá bola. Deixa eu ver em quanto tempo a gente já está aqui. Estamos em 14 minutos e 40. Vamos acelerar. Mais perguntas? Eu estou juntando uma pilha de papel aqui na minha mesa.
Porque, mesmo com a Lua longe da Terra, ela influencia a nossa gravidade. Ó, qualquer coisa influencia a outra em termos de gravidade. Como assim, professor? Eu vou buscar aqui a equação da gravidade. Equação da gravidade. E vou mostrar para vocês. Bota aqui na minha tela, rapidinho. Ó, essa é a lei da gravitação de Newton. Ela diz o seguinte: a força da gravidade entre duas coisas, S e F aqui, vai ser igual a G, que é uma constante, vocês vão aprender no futuro, M vezes M, M1 vezes M2. Ou seja, até a Lua, por exemplo, afeta as marés. Então, isso aqui seria a massa da Lua, a massa do corpo 1, vezes a massa do oceano, a massa do corpo 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, quanto mais longe uma coisa está da outra, aqui eu estou dividindo, né? Então, eu vou ter uma força menor, tá? Quanto mais longe, uma força menor. Quanto maior as massas, está aqui em cima, né? É o numerador. Então, a força maior, quanto maior a distância, uma força menor, tá? Então, eu também estou atraindo a gravidade do oceano, mas minha massa aqui é muito pequena, não faz diferença nenhuma. A massa da Lua é muito grande, a massa do oceano é muito grande, então eu gero uma força entre os dois muito grande, tá certo? Joia, vamos voltar para a câmera. Excelente pergunta, tá assinado também, Gabriel Henrique, valeu, Gabriel. Por que o céu é azul? Aluna Júlia Araújo. Júlia, o céu é azul por causa do oxigênio, tá? O elemento oxigênio se apresenta lá no céu como o ozônio. E aí, o que ele faz é... Não tem essas cores da luz que a gente falou, foi até bom porque a gente falou um pouco disso antes. As cores da luz, a luz entra branca, tá? E o ozônio ali deixa passar a maioria daquelas cores e reflete a coloração azul para a gente, tá certo? Então daqui a gente vê o céu azul. Se a gente começa a sair da Terra, a gente não vai ver mais o azul, porque a gente ultrapassou a camada de ozônio. Vamos lá. Próxima pergunta. Lucas Souza. Por que quando a água fica parada por muito tempo, apodrece? Interessante. Qualquer coisa que tenha água, né? Às vezes uma fruta, a fruta tem muita água, ela apodrece. Por quê? Na verdade, o que está havendo ali é a ação de micro-organismos. Alguma coisinha no ar, ou alguma, às vezes até uma coisa que já existia na fruta, você ia comer, não ia lhe fazer mal, tá? Porque seu intestino ia digerir e matar aquele germezinho que seja, mas alguma coisa no ar, uma mosca que pode pousar e colocar uma larva naquela poça. Então, tudo que ficar parado está sujeito aos micro-organismos, tá? Se você deixasse essa coisa aí, essa água, essa fruta, numa sala perfeitamente limpa, tá num ambiente a vácuo e não sei o que, não existiria esse apodrecimento, tá? Só apodrece porque está exposto aos micro-organismos. Vamos lá, tá quase acabando. Como funciona o processo de locomoção de um automóvel? Vê, um automóvel, vou até buscar aqui outra coisa, motor de combustão interna. Um automóvel faz explosões dentro do seu motor. Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui para mostrar a vocês. Eu fiz esse lançamento sem gastar nada. Corta o som da propaganda. Não é Betina que está aparecendo, tá? Ó, como funciona um motor de combustão interna, que é o que acontece lá no carro. Isso aqui tá lá dentro do motor do carro da pessoa. Então, literalmente, a gasolina entra e o que acontece depois da gasolina entrar é uma boom, explosão. A gasolina entra dentro do motor e tem vários cilindros que a gente chama, tem um pistão, tá? Que essa pecinha que está aparecendo aí na tela de vocês agora aqui é a vela. A vela é o que dá um choque para poder explodir a gasolina. Então, literalmente, o motor funciona à base de explosão. A força dessas explosões é transmitida aqui por um eixo para um eixo, tá? Através de uma peça chamada virabrequim, que fica ali embaixo. E a força da explosão girando esse eixo é o que faz girar o motor do carro e é transferido para o pneu. muito legal o funcionamento de um carro.
Vamos voltar para a câmera. Próxima pergunta, Davi de Almeida, essa pergunta. Valeu, Davi. Davi deve gostar de carro. Ó, Arthur Felipe, por que existe nuvem no céu? Interessante, a nuvem não é nada que já não esteja no ar. Só que, numa determinada condição, por exemplo, está muito quente ou está muito frio, tem uma certa pressão, tem esses fenômenos atmosféricos dos ventos, são condições que favorecem o aparecimento de nuvens, tá? Então, a umidade que já está no ar, de repente ela se condensa e forma uma nuvenzinha, tá certo? Com outras partículas de outras coisas, mas principalmente a umidade, dependendo da condição que tiver no local, vai formar nuvens. E existem, né, diversos tipos de nuvens. Nuvens grandes, nuvens menores, nuvens mais compridas, que aí eu não entendo, tá certo? Mas as nuvens se formam por causa das condições de umidade, pressão, temperatura e é basicamente o que já tem no ar, mas que de repente se condensa a umidade para formar a nuvem. Qual o menor, o átomo ou a molécula? Moléculas são grupinhos de átomos, então o átomo é menor, certo? Quando eu faço dois, que seja uma dupla, um trio, um quarteto, ou um gigante, um grupo gigante de átomozinhos, eu chamo de molécula, tá? Já que nossa lágrima é salgada, o nosso olho não arde. Por que quando a gente abre o olho debaixo do mar, arde? Interessante, né? Tem algumas coisas aí. Primeiro, tem bem pouquinho sal na nossa lágrima comparado com a quantidade de sal que tem no mar, tá? Então, no mar começa já a fazer mal para o olho da gente. Segundo, além da quantidade que tem lá na lágrima de sal ser pouca, também tem pouca quantidade de lágrima, tá? Quando a gente chora, desce uma lágrimazinha de nada assim, mesmo que a pessoa esteja chorando muito, vai escorrer por aqui e vai descer do seu olho para seu rosto, tá? No mar, a gente tá mergulhado naquilo, um monte de coisa encostando no olho da gente. Então, claro, né, que a quantidade aí vai ser diferente, tá certo? Legal a pergunta também. Próxima. Por que quando mistura todas as cores o resultado é branco? Na verdade é o contrário, né? A luz branca, quando se separa, a gente vê todas as cores, tá? Mas é engraçado isso, né? Só não sei, tipo, a explicação só pode vir de Deus, que criou todas as coisas, de por que essas 7 cores misturadas que existem da luz compõem a luz branca, tá? Inclusive 7, segundo tradição bíblica, é o número da perfeição, né? Então, de repente, você tem 7 cores na luz porque ela é perfeita, assim como tudo que foi criado. Número, eu já ia dizer o número da pergunta. Não sei quantas perguntas foram até agora. Quais os elementos mais importantes da tabela periódica? Eu gosto muito. O elemento que mais tem é o hidrogênio, o mais simples. Mas o que é mais importante para a vida, para a formação das coisas no corpo humano, é o carbono, tá? Se não existisse carbono, se não fosse a flexibilidade dele para formar moléculas diferentes, a gente não poderia ter o corpo que a gente tem, o funcionamento do nosso corpo, as proteínas, os pelos, tá? São feitos de proteínas, são feitos de cabelo, de carbono. Então é bem interessante o carbono. E como a miopia é formada no ser humano? Miopia é uma dificuldade de enxergar de perto, né? No nosso olho, assim como essa câmera aqui, eu vou tentar colocar a minha mão pertinho da câmera, ó, e ela vai focar na minha mão, tá? Tá vendo que ela tá focando na minha mão? Focar aí é justamente o que o nosso olho faz, tá? Ó, voltou. Então imagina aqui, ele focou na minha mão, eu vou tirar agora, ó, vum. Aí focou em mim, tá? Quem tem problema de miopia tem dificuldade de focar em algumas áreas. Miopia é nas coisas de perto, tá? Hipermetropia nas coisas de longe. Então tem uma pecinha aqui, literalmente, um disco dentro do nosso olho que se chama cristalino, que muda de forma para mudar a forma como a luz passa pelo olho da gente. E aí, às vezes, alguém tem uma certa dificuldade nessa entrada da luz aí, no cristalino, e que não consegue formar a imagem, ou seja, não consegue ter essa nitidez, ó, tá? Ó, focou na minha mão, se focar em um, o outro vai ficar desfocado. Eu estou desfocado agora atrás, agora o contrário.
tá? Então, o que acontecer aqui é mais ou menos o que a pessoa passa lá na hora de ler. Ela foca num lugar e desfoca no outro, tá? E por isso, miopia, as pessoas não conseguem enxergar o que está perto. Pergunta: por que a água evapora? É interessante, né? Se você deixar a água parada, mesmo sem esquentar, ela vai evaporando. Por quê? Cada moléculazinha do ar que está assim, quando bate numa moléculazinha de água, às vezes ele consegue dizer, é como se fosse uma piscina de bola, tá? Um monte de moléculazinha de água ali naquela poça, e uma moléculazinha de ar que bate consegue ejetar, pum, uma bolinha daquela que era uma molécula de água faz isso, ó, pum, e vai embora. Então, de uma em uma que está indo embora, aquela poça desaparece, tá? É bem interessante. Aí, que pergunta! Essa aqui também tem perguntas de para conquistar outra pessoa. Por que as mulheres preferem homem com um papo bom do que com beleza? Tem um ditado antigo que diz assim: beleza não põe a mesa. Ou seja, né, você não quer estar perto, nesse caso de pôr a mesa, é como se fosse você não quer casar com alguém que tenha só seja bonito, mas tenha uma conversa ruim, tá? Você casa com a pessoa e a pessoa é a mente dela. A pessoa não é o corpo, é óbvio, né? Você se atrai pela beleza da pessoa, pelo corpo dela, mas você precisa casar com a pessoa e não só com um corpo, tá? Se puder, a pessoa é bonita, mas eu gosto muito de conversar com ela, eu gosto muito da pessoa que ela é. Maravilha, tá? Mas não adianta só ser bonita. Por isso que as mulheres gostam do homem que tem um papo bom, como foi escrito aqui na pergunta. Porque é muito bom você ter uma conversa boa com alguém, tá? É muito bom você estar perto de quem faz você se sentir bem. Se liguem, meninos, aprendam a se importar com as mulheres, a conversar com elas de verdade e não conversar só para querer alguma coisa, viu? Aprendam a conversar de verdade. Próxima pergunta. Por que os líquidos se misturam? Nem todos os líquidos se misturam. A gente tem aí uma característica que vocês vão aprender no futuro próximo, que se chama polaridade. Alguns líquidos têm uma molécula que é polar. Então, o que é polar se mistura com outro polar. Água e álcool, por exemplo, vão se misturar. Água e óleo não vão se misturar. Então, nem todos os líquidos se misturam, porque o óleo é apolar e a água é polar, certo? Porque as estrelas piscam. Interessante isso, né? Acho que o principal motivo é a distância, tá? Então, existem coisas entre a gente, por exemplo, a poluição atrapalha, tá? A visão das estrelas, né? A simples poluição na atmosfera já provoca, sabe quando a gente olha para as luzes bem distantes assim na cidade e a gente vê como se elas estivessem piscando? Você olha para um lugar longe da sua cidade e você vê as luzes como se estivessem piscando por causa da poluição que está no ar. A poluição certamente atrapalha nas estrelas, mas também coisas que estão no espaço, tá? Entre a gente, apesar de ser a maioria feita de vácuo, algumas coisas aí vão atrapalhar. Pode haver algum detalhe além disso, mas o que eu sei sobre as estrelas é isso. Próxima pergunta. Estamos bem pertinho, estamos no bolinho final. Já estamos em 28 minutos. Vamos ver se a gente acaba antes dos 30. Por que as ruas são planas se a Terra é redonda? Interessante, quando você tem a Terra é redonda, grandona, né? Então, quando você tem um círculo muito grandão, vou tentar fazer aqui um círculo, uma partezinha desse círculo pode parecer plana, tá? Se você faz ali um nivelamento, você pode parecer plano. Outra coisa, você pega, por exemplo, uma laranja redonda, mas se eu pegar uma faca e passar bem num cantinho assim da laranja, eu vou fazer uma partezinha dela ficar plana, tá certo? A laranja é redonda, mas naquele lugar, vamos dizer que eu fiz uma estrada e fiz assim, ó, na laranja, tirei um pedacinho da casca dela, aí vai ficar plano somente naquele lugar, tá? Por que nós nos atraímos por pessoas completamente opostas do que somos? Interessante. Uma teoria para isso é que as pessoas se complementam, os opostos se atraem porque se complementam. Então, se tem alguma pessoa que é muito ansiosa, a outra pessoa é muito calma. Isso é muito bom porque
O calmo demais, às vezes, é ajudado pelo ansioso de dizer, ei, vamos lá, a gente tem que ir atrás disso. E às vezes o ansioso é ajudado pelo calmo de dizer, calma, calma, as coisas vão acontecer, pare de ficar apressado, tá? Então eu acho que essa coisa aí de se atrair por alguém muito diferente é porque complementa. Próxima pergunta. Por que as nuvens existem e de que elas são feitas? Nem sei se isso é de química. A gente acabou de falar de nuvem, né? As nuvens existem porque são a umidade que em certas condições formam aquele bolinho lá que a gente consegue ver aquela coisinha branca. E as nuvens são feitas de umidade. Boa pergunta, Billy. Billy fez a mesma pergunta do chuveiro, ó. Billy querendo se salvar do incêndio no chuveiro. Não pode. Por que existe sombra? E por que existe... São duas perguntas. Não entendi essa segunda, mas por que existe sombra? Sombra, na verdade, não existe. O que existe é falta de luz. Então, se vem uma coisa aqui, a luz, se vem uma luz, bate, tá? Não, olha aqui. Tem uma luz aqui em cima. Como é que vai ter uma sombra no meu rosto? Porque minha mão não está deixando a luz passar, tá certo? Então só existe sombra porque a luz está aqui batendo desse lado. Se meu rosto inteiro tivesse assim, ó, tá, escondido da luz, você não ia perceber que tem uma parte clara e outra escura. Mas quando tem aqui uma parte clara e outra escura, você vê que isso é uma sombra, tá? Eu tô na sombra, é porque eu tô protegido da luz. A sombra só é causada por um obstáculo. Tinha outra pergunta que eu não consegui entender, não consegui ler a última palavra. Porque a água é molhada. A água não é molhada, né? A água no nosso nas condições ambientes, nas temperaturas que a gente costuma viver, ela está no estado líquido. Então a água é um líquido que consegue penetrar nas coisas. Se eu derramar água aqui na minha camisa, ela vai entrar pelo tecido da camisa e vai encostar na minha pele. Então tem essa sensação do molhado, mas dependendo da temperatura, a água pode virar no estado gasoso, né, um vapor de água, ou pode virar sólida se tiver muito frio, tá? Você vê aqueles lagos congelados. E outra pergunta, eu vou tirar um ponto aqui de Oséias, porque ele perguntou quanto é 1 mais 1? 1 mais 1 é 2, Oséias. Por que quando a lava cai na água vira pedra? Ó, a lava é pedra. A lava é pedra derretida, tá? Aí, quando ela cai na água, o que é que acontece? Ela esfria. Então, se ela estava derretida, ela era sólida, virou líquida, sofreu fusão, ela estava fundida, tá? Por causa do calor ali do centro da Terra, do vulcão e não sei o quê. Aí, quando ela encosta de volta na água, ela esfria e aí sofre o outro processo, tá? Esfriamento lá do líquido, solidificação. A lava que era pedra antes fundiu, virou líquido, era sólido, virou líquido, agora do líquido vai virar sólido na solidificação. Boa pergunta, Joshua. Vamos lá, nem cabe mais aqui, eu estou enchendo minha mesa e está quase sem caber. Luana, já assinou fora do papel. Pergunta número 1. Qual é o melhor modelo atômico já considerado? Nem estudou modelos atômicos direito. Vê, o modelo atômico atual, tá? Que a gente chama de modelo atômico de probabilidades e tal, que foi a partir de Louis de Broglie que começou, e tem trabalho de Schrödinger e um monte de outros cientistas. É um modelo atômico interessante, porque ele não tem certeza de nada, ele só tem probabilidade, né? Esse modelo atômico atual que a gente trabalha explica muita coisa muito bem. E assim é que funciona o modelo, né? Quando ele consegue explicar as coisas. Por que nosso olho é tão sensível ao sal, ao sol, principalmente os mais claros? A gente tem essa sensibilidade ao sol porque a luz do sol é muito intensa, né? E alguém me falou até recentemente em outra aula que a cor dos olhos também muda se levar muito sol. A cor da pele não muda porque gera melanina, então a pele fica mais escura. A cor dos olhos também pode mudar, eu nem sabia disso, foi uma curiosidade interessante. E nossos olhos são sensíveis porque a luz do sol é muito intensa, tá? A gente tem um mecanismo aí de defesa para isso, que é a nossa pupila. Deixa eu ver se dá para ver a minha aqui. A pupila é esse disquinho mais escuro, ó, no meio do olho, nem sei se está dando para ver, que
ela abre e fecha de acordo com a quantidade de luz. Então, quando a gente vai para um local muito claro, a pupila fecha. Quando a gente está no escuro, a pupila dilata. Por isso, quando você apaga a luz do quarto, você não está vendo nada. Depois de um tempo, você começa a ver algumas coisas, porque é sua pupila dilatando, tá? No gato é que a gente percebe bem, né? Quando a gente olha pro olho do gato, a gente vê aquele tá bem grandão assim. Perguntas. Por que a gente tem mão? Interessante, né? A mão é uma excelente forma de interagir com as coisas, tá? Inclusive, o polegar é o dedo mais importante que a gente tem e mostra diversas coisas porque os seres humanos conseguem fazer certas coisas somente porque tem polegar. A gente não conseguiria se não tivesse, seria super difícil, tá? E a gente tem mão, acredito que é uma forma de interagir. Já pensou? Eu estou aqui mexendo no computador, no mouse, estou digitando. Se eu não tivesse mão, não seria possível isso, né? E no caso eu estou fazendo coisas no computador, mas e me alimentar? Eu me alimento com minhas mãos, tá? As pessoas que antigamente que iam colher frutos ou caçar animais, tudo isso é por causa das nossas mãos. Próxima pergunta. Por que a grama é verde? Pergunta de Cindy. A grama é verde principalmente pelo seguinte: o pigmento verde, chamado de clorofila, tá? É o responsável por interagir aí com a luz do sol e fazer a fotossíntese, tá? Então a maioria das plantas são verdes porque elas têm esse pigmento chamado clorofila, essa tinta chamada clorofila, que é o que faz a interação com o sol. Falta bem pouquinho. Já passamos dos 30 minutos, a gente vai acabar chegando perto dos 40. Eu me empolgo com algumas perguntas. Qual o significado da palavra química? Já falei. Porque o cabelo fica oleoso. Interessante, ó. Nosso cabelo ele é diretamente ligado à nossa pele, tá? Ao nosso couro cabeludo. E nosso couro cabeludo emite aqui, né? Tem uma raiz lá do pelo, um lugarzinho onde o pelo nasce. E dela vem certos nutrientes, óleos, tá? A coisa da própria oleosidade da pele, minha pele tá até bem oleosa aqui, ó. A própria oleosidade da pele e tal também sai pela raiz dos cabelos e vai para os fios, tá? Por um lado tem nutrientes ali, então eu sempre falo à minha esposa, meu cabelo tá oleoso, eu digo, calma, não tira a oleosidade ainda. Primeiro, antes de lavar, você faz o seguinte: pega o cabelo, quem tem um cabelo longo, e esfrega ele puxando aqui, tá? Quando vai em casa, né? Puxando da raiz para os fios e todo, espalha tal. Por quê? Porque aquilo ali também tem nutrientes para o seu cabelo. E depois, quando quiser tirar a oleosidade, aí você lava. Mas primeiro você leva os nutrientes para o fio todo, tá? Boa pergunta. Vixe, depois eu tenho que baixar aqui para mostrar para vocês a quantidade de papel que tem. Qual dos modelos atômicos ficou mais conhecido e por quê? Eu acredito que o mais conhecido é o atual, mas assim, um dos que eu acho mais legais, assim, foi uma surpresa grande, foi Rutherford, né? Eu acho que é o mais conhecido visualmente. Toda vez que você vê alguém na feira de ciências que faz um modelo atômico, faz aquele de Rutherford. Aí, por quê? Porque foi uma surpresa grande descobrir que a matéria, né, tudo que existe, era feito na sua maior parte por espaços vazios, tá? Espaços vazios. Foi essa a descoberta de Rutherford. Excelente pergunta, Giovana. Giovana Gabriela. Próxima pergunta. Efeitos colaterais da formação da luz, eu acho. Qual o diâmetro do universo aproximado? O universo, até onde a gente conhece, é infinito, tá? A gente tem uma coisa que a gente chama de universo observável, que é só até onde a gente consegue, a luz que surgiu no início do universo já chegou até a gente. Então, aquela luz que está depois disso, a gente não consegue ver, nunca chegou até a gente, tá? Então, do universo observável, mas a gente acredita que o universo é infinito, tá certo?
e aqui quando tal, e os efeitos colaterais de formação da luz. Eu acredito que esteja se referindo ao Big Bang, que foi a explosão inicial do universo. Ainda existem resquícios, né? Coisas que a gente pode detectar, que a gente chama radiação cósmica de fundo do Big Bang, tá? É como se fosse um eco do Big Bang. A gente consegue ver um pouco da luz, são luzes de micro-ondas que a gente consegue ver da época do Big Bang. Faltam 2 ou 3 ou 4. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como um raio se forma? Interessante. Um raio se forma principalmente, né, quando as nuvens, que a gente já falou tantas vezes de nuvens, estão passando pelo ar. E quando a nuvem está passando pelo ar, imagina que minha mão é feita de ar, é o ar. E aqui minha outra mão de cima é a da nuvem. Quando eles vão fazendo isso, ó, a gente não percebe, é um atrito muito pequeno, mas a nuvem é gigante. Então quando a nuvem vai se arrastando pelo ar, vai gerando um atrito e uma eletrização. A nuvem fica eletrizada, carregada, igual quando você pode fazer, por exemplo, pegar um balão, uma bola de festa, esfregar com um certo tipo de pano, de repente o balão começa a levantar os cabelos de quem tem cabelo comprido, tá? Ou então quando você chega perto aquelas TVs antigas, né? Quando você desligava aquela TV de tubo que tem a tela de vidro, você sentia os cabelos do seu braço sendo atraídos para ela, porque ali ficou eletrizado depois de ser usado, tá? Então quando a nuvem se eletriza pelo atrito com o ar, pode ocorrer aquela descarga elétrica, que é um raio. Uma coisa interessante é que caminhões que transportam gasolina, ele tem aquele tanque bem grandão. Ao viajar uma distância muito grande na estrada, ele também, igual a nuvem tem atrito com o ar, o caminhão também tem. O caminhão está passando por dentro do ar, né? Todo mundo está se movendo, está passando dentro do ar. E vai eletrizando o caminhão. Só que ninguém quer uma faísca perto da gasolina, não é isso? Então, quando aquele caminhão chega no posto de gasolina, ele vai colocar um fio que sai da carroceria do caminhão e encostar esse fio no chão, tá? É o que a gente chama aí, existe esse termo fio terra. O que é terra? Fio terra é quando você vai um fio para a terra, porque ali ele descarrega a energia elétrica que tem nele e não sai nenhuma faísca depois. Aviões também fazem isso depois que pousam, tá? Se você chegasse num avião que acabou de pousar, você já estava lá na cidade onde ele pousou e você foi encostar na carroceria dele, você pode levar um baita choque. E por que os pássaros não tomam choque quando ficam no fio? Porque eles não estão em contato com a terra, tá? Quando a eletricidade está passando lá no fio, primeiro, se for uma baita de uma tensão, eu já vi um pássaro morrendo no fio, inclusive, ele pode tomar um choque, mas porque não está em contato com a terra. Se a gente toca numa tomada por engano, a gente só leva choque se os nossos pés estiverem no chão, tá? Aí a eletricidade passa pela gente, da tomada para a terra, do mesmo jeito que passou do caminhão para o fio, pelo fio para a terra, tá? Tchan, tchan, tchan. Agora sim, só faltam 4. Bem rapidinho. 43 minutos. Vamos tentar acabar nos 45. Existe vida em outro planeta? Eu acredito que não. Se houver, eu acho que não faz diferença, como eu já disse. Poderíamos viver em outro planeta? Poderíamos, tá? Daria muito trabalho. Pode ser que o ser humano um dia consiga fazer uma colônia em Marte, por exemplo, que é um planeta relativamente próximo, mais ou menos do mesmo tamanho e tal. Pode ser que o ser humano consiga. Tem várias perguntas. O que é mais rápido no universo inteiro? O que é mais rápido no universo inteiro é a luz. A velocidade da luz é a maior velocidade que a gente conhece. Não é possível, é uma constante universal. Não é possível ultrapassar a velocidade da luz, tá certo? O que é melhor, amor ou inteligência? Olhe, eu prefiro ser amado. Eu abriria mão de toda a minha inteligência se eu tivesse que trocar, tá, o amor que eu tenho pela minha família, pelas pessoas que eu amo, pela minha mulher. Eu trocaria. Se disser, você vai perder toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento, eu preferiria o amor. O amor é muito mais importante. Do que o mundo é feito? O que o segura e o que o impede de cair no espaço? O planeta Terra é o planeta
rocha, tá? Apesar de ser coberto por água, ele é na maioria feito de forma rochosa, inclusive a rocha derretida lá dentro dele, que é a lava, né? O que mantém ele girando? Essa harmonia do universo é muito interessante. A gente já falou aqui da palavra cosmo, mas o que segura a Terra girando é a gravidade do Sol. É como se fosse literalmente uma corda que o Sol segura assim, ó, e mantém a Terra girando em torno dele. Tem várias perguntas interessantes aqui. Dá para voltar no tempo? Com certeza não. Como o planeta ainda não se sobrecarregou e explodiu? Acho que nem vai nunca acontecer isso em termos de população, tá? Pode ter muita gente que ainda nunca vai acontecer isso não. O câncer tem cura? Por enquanto não. Assim, tem vários casos de câncer onde o câncer é removido da pessoa, tá? Cirurgias onde a pessoa precisa, por exemplo, tem um câncer de mama, onde a pessoa precisa tirar a mama, tá? Para poder se curar daquilo, vai fazer um tratamento ou faz uma cirurgia para retirar o câncer da pessoa. Isso é uma maravilha, um avanço da medicina, consegue retirar aquele tumor da pessoa, depois fazer um tratamento e muita gente não volta a ter. Então podemos dizer que ficou curado, tá? Maravilha. Quem são melhor, humanos ou bichinhos? Depende, tem muito humano que é pior do que bicho, né? Porque ainda não consegui alguém especial, tenha paciência, não precisa ter pressa. Vocês todos que estão mandando essas perguntas são muito novos. Você vai encontrar alguém especial um dia na vida. Porque eu escolho das coisas muito, mas muito rápido. Isso é uma coisa chamada curva do esquecimento. Todo mundo esquece de tudo, se não fizer revisões, tá? Revisões como? Ficar repetindo, olhar de novo aquela informação no livro, fazer alguma questão sobre aquele assunto. Se você não revisar, você vai esquecer. Todo mundo esquece. Várias perguntas numa folha só. Por que conseguimos ver as estrelas sendo que elas estão tão distantes? Porque a luz dela consegue chegar aqui, tá? Porque o arco-íris é colorido e qual a sua função? O arco-íris é colorido porque é a separação das 7 cores, como a gente já mostrou, e a função dele, segundo a tradição bíblica também, diz que é uma aliança de Deus com os homens. Eu acho muito bonita essa história, porque toda vez que eu vejo um arco-íris, eu me lembro dessa aliança, tá? Mas, além disso, hoje, inclusive, quando eu acordei, tinha um arco-íris no céu. A função dele é tornar o seu dia mais bonito. Quando você vê um arco-íris, não deixe de parar para prestar atenção nele. Penúltima pergunta. Como chamar a atenção do boy? Já falei, tá? Não fique tentando chamar a atenção. Goste de você, seja quem você é, certo? Não fique se rastejando, se mendigando a atenção daquela pessoa, fazendo tudo para chamar a atenção dela. Seja você mesmo e se for ignore aquela pessoa. Pronto, isso é uma ótima forma de chamar a atenção das pessoas, é ignorar elas, tá? Ignore, viva a sua vida, seja você, goste de você e talvez um dia você chame a atenção do boy. Última pergunta. Por que o bismuto tem um formato quadriculado? E por que o sódio explode quando entra em contato com a água? Vê, o bismuto tem uma propriedade de formar cristais, tá? Cristais são estruturas sólidas que se repetem. Então, dependendo de como o cristal é formado, você vai ter aquela estrutura se repetindo, se repetindo, se repetindo e vai resultar aí em formas visíveis, né, macroscópicas diferentes, tá? Por isso que o bismuto tem uma certa estrutura cristalina, que a gente diz, tá? O cristal do bismuto vai favorecer que ele forme essa forma geométrica aí que você falou, tá? Quadriculado, né, como disse. Na verdade, vai ser um monte de cubinhos. Por que o sódio explode quando entra em contato com a água? Porque o sódio é muito reativo. Ele está precisando muito perder um elétron que ele tem lá na última camada dele. A gente vai aprender isso em breve, para quem não viu ainda. E por isso, quando ele encontra a água, ele reage com a água. Ele reage e essa reação muito brusca, muito rápida, se dá, né, muitas vezes de forma explosiva. Beleza? Que maravilha responder as perguntas de vocês. Eu espero que vocês continuem curiosos e mandando mais perguntas todas as semanas. Vou preparar os meus envelopinhos para chegar na sua sala com o envelope, tá certo? Até a próxima. Desculpa pela demora também. Nas próximas eu vou tentar responder por sala para ficarem vídeos mais curtinhos e você ir direto na sua sala. Um beijo bem grande.
Até a próxima. Tchau, tchau.